O poder e a presença dos anjos. Os mitos, as lendas e as tradições que foram criados ao redor desses seres misteriosos que habitam os reinos celestiais e infernais. Os anjos e os demônios. Do imaginário popular às sagradas escrituras. Essas criaturas têm sido objeto de fascínio e temor. Luz e trevas. Proteção e perdição. Nesse vídeo vamos falar dos anjos que realmente nos ajudam e interferem nas nossas vidas para o bem e para o mal. Vamos falar dos anjos da Bíblia, os que estão no céu e os que estão do lado de Satanás. Nossa busca é pela verdade bíblica. Bem-vindos ao canal. Momento com Deus. A Bíblia fala numa vasta hoste de anjos bons, embora o nome de apenas 2 sejam registrados nas Escrituras: Miguel e Gabriel. Em Apocalipse fala da guerra no céu, quando Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos do Senhor a ficar do lado dele. Essa passagem fala que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e eles foram expulsos do céu. Miguel é chamado de arcanjo, que significa anjo principal. Uma das passagens bíblicas sobre Miguel é a disputa com Satanás pelo corpo de Moisés, que fala que o poderoso arcanjo Miguel recusou-se a insultar Satanás, mas confiou no poder de Deus, nos dando um exemplo que devemos refrear-nos de desafiar e falar abusadamente contra tudo. É perigoso o povo de Deus confrontar Satanás diretamente e querer argumentar com ele, pois ele é muito mais forte do que qualquer ser humano. Se um arcanjo usa de cautela ao lidar com o diabo, precisamos ser muito mais cuidadosos. Apesar de ser verdade que temos parte na vitória de Cristo, também é verdade que não devemos ser presunçosos. Satanás é um inimigo perigoso, e devemos ser sóbrios e vigilantes resistindo a ele. Outra passagem é em Daniel. Daniel recebe uma visão. Ele fica por 3 semanas sem comer nada que fosse saboroso, nem carne, nem vinho. Até que um anjo apareceu para ele. O anjo diz a Daniel que ele foi ouvido desde o primeiro dia. Então o anjo conta a Daniel que um demônio ligado ao império da Pérsia atrasou ele durante 21 dias. E o arcanjo Miguel foi em seu socorro para que ele pudesse entregar a resposta de Deus a Daniel. A conversa de Daniel com o anjo mostra que há uma guerra espiritual acontecendo nas regiões celestiais entre as forças do mal e as forças de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse aos cristãos de Éfeso que a batalha do cristão não é contra sangue e carne, mas contra as forças demoníacas nas regiões celestiais. Eles resistem a tudo que fazem a vontade de Deus. Segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes categorias. Serafins. Os serafins só aparecem nas Escrituras em Isaías. Mas os seres viventes de Apocalipse também são descritos como tendo 6 asas, o que pode ser um outro nome dos seres viventes. Os querubins foram bordados nas cortinas do tabernáculo. Eles foram colocados em cima da Arca da Aliança. Eram eles que aplicavam o juízo divino quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Os querubins foram designados para impedir que eles retornassem ao jardim. Os anjos bons, como seres espirituais, glorificam a Deus, realizam sua vontade, contemplam sua presença e estão em total submissão a Cristo. São superiores aos seres humanos. Em Isaías mostra que um só anjo matou 185.000 soldados da Assíria. Residem no céu, não contraem matrimônio, são imortais e não devem receber adoração, nem oração. Também têm a capacidade de se manifestar em forma humana. Paulo fala que anjos vieram à terra como homens sem que ninguém soubesse. Os anjos executam numerosas atividades na terra, cumprindo as ordens de Deus. Desempenharam uma elevada missão ao revelarem a lei de Deus a Moisés. Seus deveres relacionam-se principalmente com a obra redentora de Cristo. Ficam felizes quando um só pecador se arrepende. Os anjos se alegraram enquanto Deus fazia o mundo. Servem em prol do povo de Deus. São portadores de mensagens de Deus. Trazem respostas às orações. Os anjos cuidam de nós na morte. Às vezes ajudam a interpretar sonhos e visões proféticos. Fortalecem o povo de Deus nas provações, protegem os santos que temem a Deus e se afastam do mal. Castigam os inimigos de Deus. Lutam contra as forças demoníacas. Conduzem os salvos ao céu. Às vezes simplesmente traziam mensagens do Senhor ao seu povo. Em outras ocasiões, Deus enviava seus anjos para suprir as necessidades dos seus, para protegê-los dos perigos e ocasionalmente dos inimigos.
Um anjo libertou o apóstolo Pedro que estava preso. E também libertou Paulo e Silas da prisão. Um anjo avisou o apóstolo Paulo que o navio não ia afundar. Confortaram as mulheres. O próprio Jesus foi ajudado pelos anjos enquanto esteve aqui na terra. Em outra situação, a Bíblia relata que um anjo veio e o fortaleceu. Um anjo apareceu ao sacerdote Zacarias para falar que sua esposa ia ficar grávida de João Batista. Zacarias duvidou e, como castigo, ficou mudo até o menino nascer. 6 meses depois apareceu a uma jovem chamada Maria. Existe um anjo que é chamado de o Anjo do Senhor. Ele é um personagem que aparece em certas passagens bíblicas do Antigo Testamento que registram eventos históricos decisivos. As aparições do Anjo do Senhor cessaram depois da encarnação de Cristo. Será uma manifestação visível do próprio Senhor? Por exemplo, quando o Anjo do Senhor falou com Agar no deserto, ele falou como se ele fosse Deus. Depois, a própria Agar entendeu que havia contemplado no deserto o próprio Deus e disse: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Abraão estava sentado na porta da sua tenda quando levantou os olhos, e 3 homens estavam em pé diante dele. Depois de servir uma refeição a esses 3 homens, ele se levanta para ir embora. Ali olharam para Sodoma. E um dos homens diz: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Então o homem diz que o pecado dos habitantes dessas cidades é gravíssimo e que ele iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Enquanto os outros 2 homens foram para Sodoma. O outro ficou com Abraão, que intercedeu pelas pessoas dessas cidades. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse: Estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué estava em território pagão. E, no entanto, pelo fato de Deus estar com ele ali, encontrava-se num lugar santo. Isso mostra que se obedecemos à vontade de Deus, aonde quer que Ele nos conduza, estaremos em lugar santo. Essa atitude tem levado muitos a crer que esse anjo era a manifestação do próprio Deus, do contrário o anjo teria proibido Josué de adorá-lo. Esse anjo não recusou a adoração. Temos passagens na Bíblia que os anjos não aceitam ser adorados. Os 3 hebreus encontraram o Senhor como seu companheiro na fornalha de fogo. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim. Visitou Balaão, Gideão, Davi, Elias, José. A identidade desse anjo tem sido muito debatida, especialmente pelo modo como ele frequentemente se dirigia às pessoas. Do Egito eu vos fiz subir. Eu vos trouxe a terra que a vosso pai prometi. Eu tinha jurado e eu disse: Eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. Comparada esta passagem com outras que descreve o mesmo evento, verifica-se que eram atos do Senhor. Foi ele que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria a seus descendentes a terra Canaã. Ele jurou que seu concerto seria eterno. Ele tirou os israelitas do Egito e ele os levou à terra prometida. Ainda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente disse, em linguagem bem clara: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que o anjo do Senhor está tão estreitamente identificado com o próprio Senhor, e por que ele apareceu em forma humana? Alguns consideram que ele era uma aparição do Cristo eterno, a segunda pessoa da Trindade, antes de nascer da Virgem Maria. Quando o próprio povo de Deus se rebelava, se pecava grandemente, este anjo podia ser usado para destruí-los. Satanás, que significa adversário, foi um elevado anjo, criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus, porém num certo tempo, antes do mundo existir, rebelou-se, tornou o principal adversário de Deus e dos homens. Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos de ordens inferiores que se tornaram os demônios e espíritos malignos. Satanás e esses anjos inferiores foram banidos para a terra, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus.
Satanás, que é também chamado de serpente, provocou a queda da raça humana. Nunca vamos compreender adequadamente o Novo Testamento a não ser que reconhecemos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus desse mundo. Ele é o maligno, e o seu poder controla o presente século mal. No livro de Jó, encontramos um relato intrigante que revela uma cena no tribunal celestial. Enquanto os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Satanás também aparece. O Senhor pergunta a Satanás de onde ele veio, e Satanás responde que tem andado pela terra. Esses relatos destacam a interação entre o divino e o maligno, mostrando como Deus permite que Satanás teste a fé dos justos, mas também demonstra sua soberania e proteção sobre aqueles que confiam nele. O anjo do Senhor, por sua vez, representa a presença divina que traz esperança, orientação e salvação aos fiéis em meio às provações da vida. As Escrituras não ensinam que Deus controla diretamente esse mundo ímpio, cheio de gente pecaminosa, de maldade, de crueldade, de injustiça, de impiedade. Deus não deseja, nem causa, de nenhuma maneira, todo esse sofrimento que há no mundo. A Bíblia indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra seu governo e sobre o domínio de Satanás. Por causa dessa condição, Cristo veio a morrer e reconciliar o mundo com Deus. É claro que Deus é soberano e, portanto, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade permissiva e controle ou, às vezes, através da sua ação direta, de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo assim, na presente era da história, Deus tem limitado seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Esta autolimitação é apenas temporária, porque no tempo determinado pela sua sabedoria, ele destruirá toda a iniquidade e o próprio Satanás. E só então é que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, que são os anjos caídos, e, nos homens perdidos, no mundo todo. Mas Satanás não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente, por isso ele tem que delegar para seus inúmeros demônios. Jesus veio à terra para destruir as obras de Satanás, e de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Os demônios são a força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é o mesmo que adorar demônios. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos, e constantemente o fazem e falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedam de espíritos imundos. Aqueles que se envolvem com espiritismo e magia estão lidando com espíritos malignos, o que leva facilmente à possessão demoníaca. Nos seus milagres, Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. Um dos seus propósitos ao vir à Terra foi subjugar Satanás e libertar seus cativos. Jesus derrotou Satanás, em parte pela expulsão de demônios e completamente, através da sua morte e ressurreição. Ele anulou o domínio de Satanás e restaurou o poder do reino de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é acompanhado pelos anjos. No seu nascimento, no seu sofrimento, na sua ressurreição, na sua ascensão para o céu. E quando ele voltar em glória, os anjos estarão acompanhando ele. As Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente no qual habita o Espírito Santo pode ser possuído por demônios. O Espírito Santo e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Contudo, os demônios podem influenciar os pensamentos, emoções e ações dos crentes que não obedecem aos direcionamentos do Espírito Santo. Jesus não apenas prometeu aos verdadeiros crentes autoridade sobre o poder de Satanás, mas também nos instruiu sobre como exercê-lo e enfrentar as forças espirituais do mal. Primeiramente, é crucial reconhecer que nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais malignas. Devemos viver diante de Deus com uma dedicação fervorosa à sua verdade e justiça. Além disso, é fundamental acreditar que o poder de Satanás pode ser completamente aniquilado em qualquer área e domínio. Esse entendimento fortalece nossa fé e nos capacita a resistir firmemente às investidas do inimigo. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que Deus nos concedeu armas espirituais poderosas para a destruição das fortalezas de Satanás. Essas armas incluem a palavra de Deus, a oração com desejo sincero, o jejum, a fé e o Espírito Santo, que nos capacita a vencer todas as artimanhas do maligno. Por fim, como crentes, temos o mandato de proclamar o Evangelho do Reino com plenitude do Espírito Santo.
Ao fazermos isso, estamos não apenas resistindo ao inimigo, mas também avançando o reino de Deus e libertando outros do domínio das trevas. Muito obrigado por ficar até aqui. Curtem o vídeo, se inscreva no canal e Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.